Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o modelo corporativo de gestão de qualidade com foco em resultados. Vou falar um pouquinho de como eu comecei, né, na qualidade. Eu sou farmacêutica de formação. Entrei na qualidade em 2009, numa grande instituição, e meu caminho começou por ali. Comecei como assistente da qualidade e fui melhorando, né? Fui progredindo também nos trabalhos. E hoje eu estou na Oftal como gestora da qualidade. Falando um pouco de como foi o nosso trabalho, tá? Vou colocar exemplos aqui daquilo que a gente praticou no nosso dia a dia em conjunto com a equipe. Inclusive tem uma pessoa aqui da minha equipe que está aqui, é a GL, ela é da área de suprimentos, gerente da parte de suprimentos, que participou desse trabalho aqui. O nosso diretor, que está nessa função desde abril do ano passado, ele reuniu os líderes, né, os gestores da nossa instituição, numa reunião no final do ano passado, no comecinho de dezembro, aliás, e esse grupo de gestores receberam o desafio de avaliar os principais desafios da organização e desempenhar, né, desenvolver objetivos para que alcançássemos as nossas metas do planejamento estratégico de 2018, que é desse ano. Com base nesses objetivos, a gente fez análise de SWOT, tá? Analisamos em conjunto os pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças. A partir daqueles pontos que nós identificamos, houve a divisão de 4 grupos, que foi rentabilidade, crescimento, tecnologia, processos e clientes Oftal. Tá? Então, aquilo que a gente identificou dentro do SWOT foi dividido nesses 4 grupos. Tá? E esses participantes da reunião também se dividiram em grupos para discutir esses temas. E aí eu trouxe para vocês o resultado de um dos trabalhos, tá? Do grupo 1, em que acabamos chegando nessas iniciativas, nesses projetos, aliás, tá? Que foi a revisão da estrutura administrativa médica do pronto-socorro, a definição de uma estratégia de CRM digital. Tá? Esse CRM digital ele veio para contribuir com o processo interno. A gente escolheu 3 áreas a princípio, financeiro, o RH e o SAC para trabalhar. Então, foram desenvolvidos workflows. Esses workflows são os fluxos de cada área. Então, internamente, as pessoas podem solicitar, dentro do workflow, chamados, por exemplo, para fazer alguma solicitação de compra. E esse passo a passo é feito lá dentro por esse sistema. Tá? Dentro desse sistema, ele tem determinados SLAs, né, os tempos, e vai passando por cada uma das etapas, e isso pode ser acompanhado tanto por quem abre o chamado, como pelo gestor direto, tá? E a direção também acompanha esses chamados. A otimização das agendas cirúrgicas, nós tínhamos uma média de 500 cirurgias mês, nós passamos a 800, e o que foi feito para esse upgrade, né? Teve a reforma do pronto-socorro, do centro cirúrgico, e com essa reforma a gente também fez a parte da reestruturação dos processos, e aí nós conseguimos ampliar aí esse atendimento para 800 cirurgias mês. Uma observação é que a gente não contratou pessoas para isso, a gente fez a reforma do centro cirúrgico e a otimização do processo e conseguimos chegar nesse número. A reimplantação do sistema operacional, lá nós usamos o sistema EMED, tá? A gente percebeu que ele era um pouco subutilizado, houve a contratação do profissional que nos ajudou a conhecer um pouco mais e a desenvolver mais o sistema. Isso é um processo contínuo. A criação da área de relatórios gerenciais, que é por utilização do sistema BI, que é acoplado a esse sistema EMED, tá? E ele nos ajuda fornecendo relatórios. Com base nesses relatórios, os indicadores eles são analisados. Eu vou mostrar alguns indicadores para vocês. Rever a estrutura, né? Nós revimos a estrutura de tecnologia da empresa. Antes, os nossos backups eram feitos em máquinas, né, físicas, ficavam em 2 prédios. Hoje, todo esse backup é feito por uma empresa, tá? E essa empresa ela faz esses backups e colocam na nuvem. Tá?
E a gente está finalizando esse processo com a parte de colocar também dentro da nuvem toda a parte de telefonia e também do call center dentro desse sistema. E aí a gente está a 90% da conclusão desse trabalho. Esse é um dos relatórios gerenciais que o BI fornece para nós. Tá? A gente consegue observar aí toda a parte da produtividade, tá? Em atendimento, absenteísmo, tempo de espera para agendamento de consultas aqui. Tá? A gente vê aí no verdinho até 8 dias, passando de 8 dias fica amarelinho e o vermelhinho passando de 20 dias. Indicadores do pronto-socorro, tá? Onde a gente consegue observar hoje a distribuição total por hora dentro do mês. Tá? Então, a partir desse indicador, nós tínhamos um consultório só no pronto-socorro, nós passamos a ter 2 consultórios, com 2 médicos atendendo, e isso ajudou muito. Tá? Distribuição também no total por semana ali, os dias da semana, fluxo total dos convênios também, ali anual, e no lado de cá, o mensal. Falando um pouquinho de auditoria interna, que é uma outra prática que a gente tem. A comissão da qualidade ela é desenvolvida para que ela tenha a postura de auditor, então os nossos componentes da comissão, eles são desenvolvidos para ter um olhar mais crítico dentro dos processos. A partir desses desenvolvimentos, a gente tem um checklist de verificação. Tá? Esse checklist é baseado no manual da ONA e também os nossos documentos internos, nossas rotinas técnicas, os POPs. Então, o nosso checklist de auditoria interna é baseado nesses itens. São 4 as etapas de auditoria interna: planejamento, comunicação, execução e confecção dos relatórios. Esse é o nosso relatório, onde o item da oportunidade de melhoria ou não conformidade é colocado aqui, e o gestor ele tem a oportunidade de trabalhar dentro da ferramenta do Ishikawa aquilo que ele identifica como melhoria, tá? Que pode ser com pessoas, processos, ambiente, tá? E no mesmo documento ele pode desenvolver o plano de ação para aquilo que ele identifica como oportunidade aí de melhoria dentro do relatório. O tratamento é feito pelos gestores das áreas e com o apoio do Escritório da Qualidade em assessorias técnicas. A verificação atualmente é feita em loco por mim, né, junto com eles nessas assessorias. Nosso trabalho com auditoria externa, ele acontece a partir do momento que nós recebemos o relatório, a gente leva os itens para essa planilha report. Nessa planilha, os gestores, ou individualmente ou com a assessoria da qualidade, desenvolve o plano de ação, onde ele indica os responsáveis e aqui os responsáveis, data, e a gente vai acompanhando com eles em reuniões esses status. Aqui são os nossos modelos de reunião, comissão da qualidade, onde a gente discute nesse tipo de reunião aquelas oportunidades de melhoria ou não conformidades relacionadas a toda a instituição. Então, essa comissão é uma comissão fixa, essas reuniões são quinzenais e aqui a gente trata daqueles assuntos institucionais. Temos a reunião de gestores, a reunião de gestor já participa toda a equipe, né, de todas as áreas, e aí a gente leva todas as mudanças para eles em reunião e as pessoas todos ficam sabendo daquilo que é feito. E recentemente a gente começou a fazer esse tipo de reunião com a diretoria diretamente. Então o gestor da área, junto com o diretor, discutem o próprio plano de ação dos itens apontados, tanto nas auditorias internas como as externas. Aqui eu trouxe para vocês o resultado, tá, da nossa auditoria externa. A gente teve um índice de resolutividade de 77%. Tá? Ficou um pouquinho prejudicado em função de uma grande mudança que nós tivemos no nosso corpo de líderes, onde alguns foram trocados, e isso acabou impactando na concretização, na finalização dos nossos planos de ação. A gestão por processo, esse é o nosso instrumento, onde a gente identifica aqui o começo, meio e fim
tá? Das etapas. Esse caso aqui, eu estou trazendo o exemplo do ambulatório para vocês, onde a gente pode identificar os fornecedores, tá? Aqui é o processo principal, e aqui a parte administrativa que dá esse suporte. Isso também serve de base para a gente identificar depois, para fazermos os contratos de SLA, contratos de níveis de serviço. Aqui. Essa daqui a gente leva toda a parte do começo, meio e fim, né, as tarefas, leva para essa outra planilha, tá? Onde a gente identifica aqui, de acordo com a tarefa, todos os planos de ação que são necessários para executar as tarefas. Tá? Então, aqui fica a tarefa, aqui o plano de ação, e aqui a gente identifica a parte de resultado esperado de cada tarefa. Para cada tarefa tem um indicador. Tá? E depois, no final, a gente tem o resultado final aqui. Aqui é o painel de indicadores, onde a gente vai mostrar só os indicadores na etapa, nessa planilha. E lembrando que o resultado final, ele está aqui, o resultado do processo, ele aparece aqui no finalzinho. Nós definimos, né, que vamos mapear os processos de pronto-socorro, centro cirúrgico e ambulatorial. Primeiro, os processos assistenciais. Em função dessa mudança no nosso corpo de líderes, a gente teve um atraso nessa etapa, né, de mapeamento, mas nós estamos a caminho e antes do final do ano a gente vai concluir essa etapa também, para que a gente possa, depois de identificados todos os mapeamentos, todos os documentos elaborados, enfim, os indicadores, para que nós possamos ter essas reuniões que a gente identificou como workshop, né, workshop de análise crítica de indicadores de processo. Então, a gente vai trabalhar tanto a parte de processos, né, indicadores de processo, com as áreas de apoio. Então, todas as áreas que tiverem relação naquele indicador, né, vamos entender que tem algum problema naquele indicador. Então, nessa reunião de análise crítica, essas áreas de apoio serão convidadas para a gente tratar essas melhorias aí com relação a esses resultados. Falando um pouquinho de riscos, o Núcleo de Segurança do Paciente foi instituído em 2016. As notificações que nós recebemos, elas são tratadas, né, em reuniões pontuais para análise de críticas, quando elas acontecem, quando são eventos adversos. Tá? Então, a gente elabora, a partir dali, um plano de ação. E também temos reuniões com os gestores das áreas que têm mais notificação, para a gente poder trabalhar a parte de processo, que a gente entende que pode ser processo que está afetando ali, gerando aquele grande número de notificações. Aqui o nosso indicador de não conformidades, né, com o número de notificações. A gente teve uma queda significativa em função de uma troca aí grande do nosso quadro de colaboradores, né, de nível operacional, e a gente percebe que a cada época de treinamento esse número de notificações aumenta um pouquinho. Aqui alguns instrumentos da qualidade que nós utilizamos, ata de reuniões, que ela nos ajuda, né, vamos dizer assim, a colocar o que a gente tem de objetivo, os assuntos discutidos, e aqui embaixo as ações. Para cada reunião, normalmente, a gente tem algumas ações apontadas. Esse é um instrumento interessante, que na reunião seguinte a gente leva a ata com aquilo que foi feito, aquilo que precisa ser feito ainda, para que tenha um acompanhamento. Aqui, ferramentas da qualidade, né? Esse daqui é o modelo de 5 porquês. Brainstorm, onde tem as 3 etapas. E o tão utilizado Ishikawa. E, por fim, depois de analisados, né, utilizadas as ferramentas da qualidade, o famoso plano de ação, para que isso não se perca, né? A gente consiga identificar os envolvidos, na equipe que está envolvida no plano, as ações uma a uma, quando vai começar, quando vai terminar, e o responsável por cada ação. E aqui a direção também toma conhecimento do plano de ação, uma vez ele ele é elaborado, né, para acompanhar aí as ações, e é o escritório da qualidade que acompanha tudo isso. Acho que é isso. Obrigada.